Olha quem tá me esperando, que linda! Tudo bem? Marta! Linda, digo eu. Menina, que casa mais linda! Olha, que delícia! Muito obrigada por estar me recebendo aqui na sua casa, é um prazer, viu? né? Gente, olha que dia lindo, né, pra gente conversar. É. Marta, você tem um super bom gosto, a sua casa é linda, você sempre se veste muito bem, mas é engraçado assim, porque você sempre foi assim, uma criança, não aquela coisa de ser criada, aquela coisa de cozinhar, lavar, passar, de aprender com a sua mãe, porque você sempre foi mais espivitada, né, pelo histórico que eu puxei aqui, Deus da escola, por exemplo. Não, eu acho que eu sempre quis ser o contrário da minha mãe. Minha mãe era prendada. Eu, quando vi aquilo... Você assustou? Não, eu falei distância, eu de prenda não quero. Eu quero ter autonomia, não quero isso. Eu era líder na escola, desde pequenininha. Eu lembro, por exemplo, teve uma época que, não sei por que tinha que almoçar lá. E a comida eu detestava. E a freira mandava comer. E eu não queria comer. Aí um dia ela ficou insistindo, aí eu comi de propósito. E aí você vomitou no colo dela, fiquei sabendo. É, e fui mandada para a torrinha da escola de castigo. De castigo? E aí fiquei lá apavorada, porque eu morria de medo. Então eu era, assim, bem, como você falou, espivitada, diria. É, e você tem amizade, você mantém amizade com pessoas daquela época ainda? Suas amizades Sim. São as pessoas que você estudou Sim. No fundamental? Hoje é fundamental, né? É, Fundamental, com 6, ensino. 7 anos de idade. Você tem as mesmas amizades, Sim. assim? Não, depois a vida muda e você vai também tendo outras amizades da faculdade. E recentemente estou fazendo outras amizades. Porque, Daniela, o que eu estou percebendo agora, né, que é óbvio, mas eu só estou percebendo agora, é que a vida é um ciclo, né? E eu estou encerrando um ciclo. É um ciclo de vida pública, de muita atividade, de acordar de manhã, ter uma agenda da hora que acorda até a hora de dormir. E sabendo, antes de dormir, ler a agenda do dia seguinte é igual. Então, eu tive isso muitos anos na minha vida, acho que mais de 30 anos, essa agenda enlouquecida. Aí, de repente, hoje eu não tenho essa agenda, eu faço o que eu quero. Você está mais seletiva agora, você está numa fase assim de curtir mais a sua vida hoje? Eu ainda estou na fase de tentar entender o que eu quero fazer. Agora, uma das coisas que foi sem planejamento que eu comecei a fazer, que eu estou adorando fazer, é a minha biografia. Então, eu fiquei sabendo que você vai contar toda a sua história, tudo, até do afogamento, você vai colocar no livro também, do afogamento do Suplicy? Parece que foi engraçada isso, hein? Vou contar. Não, eu não lembro como afogamento, vai ser como eu me encantei por ele. Primeiro tempo foi num churrasco, numa praia que tinha no Guarujá. Não, era em São Vicente. E esse cara, que era amigo do meu primo, foi lá e tem um canal em Santos. Sim. E, de repente, um dos convivas da festa, que era um homem se afogou, lindo, né? Pulou e salvou uma pessoa. E quando ele saiu do mar, eu falei, puxa, eu vou casar com esse cara. Eu tinha 15 anos, mas eu parecia 12. Então, ele não deu a menor pelota para mim. E aí, depois eu tive, assim, determinação. E aí você foi dar uma investida. Mas a investida é a jogar a pessoa na piscina, Marta? Foi, porque passaram-se meses e aí... Nada? Nada. E a gente se encontrava às vezes na casa de um primo que tinha cinema. Naquela época tinha cinema na casa. Né? E nada. E aí essa minha amiga convidou ele para um cinema na casa dela. E estava todo mundo ali perto da piscina. Eu joguei ele dentro da piscina. E aí? E aí na hora daí ele ficou furioso porque ele ia fazer uma operação de desvio do septo, pegou gripe, não pôde fazer. Eu fui visitar no hospital. Ai, Marta. Nossa, Marta, isso é muito comédia isso, né? Muita comédia romântica assim, né? E você vai botar tudo isso no seu livro? Essas histórias todas ou não? Essa biografia? Mas eu vou pôr também uma parte que é muito engraçada. Que é como eu conheci o meu marido, o Márcio, sabe como? Como que você conheceu ele? Ele era presidente do Jockey e ficavam ligando para ficavam ligando para eu ir nos eventos lá no Jockey. Eu já não era prefeito. Aí eu dizia, não, eu não quero ir. Eu de cavalo já tive a minha cota na vida, né? Meu pai gostava de cavalo, eu montava. Eu não quero ir no Jockey, né? E aí um dia eu falei, nem me fale mais do Jockey. Falei para a secretária. Aí um dia ela falou, olha, dessa vez não é bem assim, é o presidente mesmo que está ligando. Ele queria convidar a senhora para a casa dele, para um jantar. Aí eu cheguei aqui
Eu entrei naquela porta que você entrou, olhei, tinha aquele rapaz que está ali servindo café, mais um outro. E aí eu sentei na ponta de um sofá ali, e ele sentou no outro lado da ponta. E aí eu falei, e a fulana, que era uma namorada dele, que eu tinha conhecido aqui. Eu não conhecia bem ele, eu só tinha visto uma vez. De vista, assim, passando. Eu falei, a fulana. Ele falou assim, a gente não namora mais há alguns meses. Eu falei, eu também, faz 4 meses que eu me separei. Ele falou, eu sei. Aí ele caiu já tinha a ficha. Eu olhava, e olha que essa sala é enorme, eu olhava, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Gente, mas ele é esperto demais. E aí estava todo mundo em cima, porque eu era ex-prefeita, tinha separado, queriam saber quem que era o novo namorado, era um inferno, plantão na porta da minha casa, era muito desagradável. Falei, eu não posso sair para jantar, né, porque vai ser um inferno. Aí ele falou, vamos viajar. A gente jantava aqui, na casa, né, dele. Aí ele falou, vamos viajar, o que você acha? Eu falei, acho ótimo, vamos viajar. Fomos para Roma. Chegamos lá, no primeiro dia, deixamos as coisas no hotel, fomos sair, pá! Márcio, você com a prefeita? Era um jornalista, o primeiro carteirão. Meu Deus! E aí já saiu, já em tudo que é lugar? Não, a gente desmentiu vivamente. Porque qual é o problema? Eu vejo, às vezes você olha nas revistas e você vê, a atriz tal saiu com não sei quem. Depois você vê que terminou. Mas como essas pessoas são bastante jovens e públicas, qualquer menina de 18, 19 anos... Troca de namorado. Troca de namorado e daí, né? Assim é a vida, né? E não quer dizer nada. Eu converso com eu tenho 2 netas de 15 anos, né? E eu falo muito, olha, a coisa mais importante para uma mulher é a autonomia financeira. Porque a minha mãe era muito submissa e o que ficou claro que eu não queria ser como ela, foi um dia que eu vi a minha mãe pedindo dinheiro para meu pai para comprar um sapato branco. E ele falou, mas você já tem. Eu olhei aquilo e falei, eu na vida pedi dinheiro para alguém para comprar um sapato, mas nunca vou fazer isso. Mas eu era pequena, já estava em mim aquilo. A minha mãe era uma pessoa muito culta, que falava pouco e bem submissa ao marido, como eu contei. E eu não queria nada daquilo. Então, mas ela sempre deu muita força. E o que ela falava mulher tem que ser independente. Tudo que ela não era, ela falava para eu ser. Ela queria que... Acho que até uma vontade, um sonho dela, ela meio que depositou então, em você. Então, quando eu fiz o TV Mulher, eu não fui pedir licença para pai e mãe, eu fiz, né? Mas eu cheguei da primeira gravação e falei, mãe, como é que foi? Foi o primeiro lugar que eu fui perguntar. E ela falou assim, minha filha, você mexe muito a mão e o batom estava vermelho demais. Eu aprendi um pouco o que é a televisão. Você acha que é mais o superficial do que o conteúdo? Não, a primeira coisa que cheguei em casa é esta beleza aqui. Depois, chega a conversa. Você tem 3 filhos, assim, com eles, assim, abertamente, eu acho que você conversava mais com eles sobre sexo do que o próprio sobre si? Quem que conversava mais essa coisa? Eu era mais presente, né? O Eduardo já estava na campanha, de todas as campanhas, de conversar, assim, políticas. tipo, tem que usar camisinha, tem que fazer isso. Você que foi eu era bem mentor, assim, mentora deles, assim, na vida sexual. Mas não era uma coisa assim, hoje vamos falar de sexo, fazia parte da vida. Ô, Marta, você, uma vez a gente viu uma entrevista sua e você falou muito assim que a escola que você estudou com as freiras, isso te ajudou muito até para você ter essa coisa mais nobre de ajudar o próximo, de as doações, esses trabalhos que você sempre priorizou das classes mais inferiores, assim, as classes mais pobres, enfim, assim. Você acha que esse estudo, quando você teve esse trabalho na escola com as freiras, você acha que contribuiu bastante, assim, de sempre pensar mais nas pessoas que são menos favorecidas, Olha, eu digamos acho que de um assim? lado tinha uma preocupação, né? Mas eu acho que eu já tinha essa preocupação também de me incomodar, ter muito e ver os que tinham pouco. Isso sempre caminhou comigo. O que te incomodava assim muito? Pobreza. Sempre me incomodou muito. Pobreza. A desigualdade social. Exatamente. As freiras tinham isso também, mas elas... tanto é que a canalização que elas davam, que eram fazer bondades e tal, que era também o que a minha avó dava. Entendi. Não foi o que eu fui procurar na vida depois. Eu fui procurar um partido, naquela época, que tinha toda uma preocupação com os que têm menos. Então, se você for ver em todos os lugares que eu trabalhei,
na prefeitura. Eu fiz você projetos, céus, né? foi só para as pessoas que têm, Aham. foi só não, porque a gente fez muita coisa, mas a prioridade sempre foi quem tem menos. Eu entrei na política por causa disso. Eu nunca pensei em ser política na vida. A política na casa era Eduardo. Aí, como eu era da televisão, as pessoas falavam, o PT, que era o partido que o Eduardo estava, ele queria sempre que eu fosse candidata, porque quem está na televisão tem muita chance. E eu falava, não, eu não quero ser, eu faço outras coisas. Eu trabalhava. O trabalho era outro. Era outro. E até que eu comecei a perceber que o que eu fazia na televisão tinha um limite de poder fazer, que eu precisava fazer lei para os homossexuais que protegesse, casamento, lei de direitos de herança, todas as leis. E para as mulheres eu tinha que fazer alguma coisa que ajudasse as mulheres. E eu falei, para mudar o país e essas situações... Você tinha que entrar para a política. Tinha que entrar na política. E foi aí que eu entrei. E aí eu não ia... no PT eu entrei bem antes, porque quando eu não entrei na hora que o Eduardo entrou, eu falei, deixa eu ver se esse partido combina comigo. Aí eu fiquei vendo, fui em algumas coisas, tal. Tinham princípios éticos, tinham princípios das minorias, tinha espaço para as mulheres, já tinha naquela época, acho que era 20% ou 30% para as mulheres. Então, tudo que eu batalhava, o PT tinha. Então não foi nada complicado para mim. Falei, não. Mas você passou por maus bocados, porque você já foi ameaçada até já de morte, não foi? Uma vez? Mas isso na prefeitura, por causa do bilhete único. Do bilhete único, não foi? Foi. Você até usou colete, parece que você ficava no palanque, você falava, até aconselharam você não ir, né? E aí você, não, eu vou, e você botou colete, e meio que parece que pulava lá pra se tivesse... Se alguém quisesse, tudo. Se quisesse mirar ali na Marta, né, não ia acertar. Não ia Ficava acertar. dançando no palanque? É, porque com colete, você fala, não vai acertar aqui, mas se ficar paradinha, pode acertar na cabeça. É, então eram os pulava movimentos que nem um canguru lá, parecia. Juro, e você não tinha medo, assim? Porque... Tinha. E pra você, como você enfrenta, por mais que tenha uma segurança, tudo assim, né? Você, não, é complicado, né? O medo acabou quando eu tomei uma decisão. Quando foi logo, por 3, 4 meses de ter entrado na prefeitura, ele foi ameaçado de uma grande greve. E eu lembro que o secretário do transporte, eu perguntei, Gilmar, quanto tempo os empresários de ônibus aguentam a greve? Ele falou, mais do que 3 dias eles não aguentam. E eu falei, e nós? Ele falou, nem um dia. Você acha que parar São Paulo vai acontecer o quê com a gente? Eu falei, se a gente ceder à greve, o que acontece? Ele falou assim, adeus bilhete único. Aí eu falei, Gilmar, nós não viemos a passeio. Aí ele falou, mas acabou a tua carreira, você tem clareza? Eu falei, eu não vim a passeio, sinta-se à vontade, nós não vamos ceder. E aí nós não cedemos, foi aquela confusão toda. E depois disso, não tem mais o que você possa... Eu entrei na política para fazer o que eu achava que tinha que fazer. E deixa eu te falar, um dos seus filhos nunca quis entrar para a política? Porque com certeza, assim, de estar com uma mãe que está na política, um pai, já é um passo já, né? Já tem uma abertura já. Acho que é por isso mesmo, nunca tiveram nenhuma vontade de entrar muita política na casa. Você nunca perguntou, e aí, qual de vocês vão seguir meus passos? Você nunca tem horror. Tem horror? Não gostam mesmo. Porque na minha casa, como minha casa era muito aberta à política, porque como o PT era um partido muito iniciante, as campanhas, tudo era feito em casa. Então, eu acho que eles foram muito prejudicados nesse sentido. Então, vinha todos os agregados, teve todo mundo... um dia que o Eduardinho, que é o supla, né? Ele falou, mãe, não aguento mais isso, não aguento mais essa situação, não temos mais casa, o dia inteiro essa gente filmando aqui, Aí eu falei, não, meu filho, não vai ter mais, eu tinha esquecido. Ele acordou no dia seguinte, na mesa, assim, foi tomar café da manhã, tinha um circo armado, naquela época fazia umas tendas, assim. E eu lembro que ele olhou ali, fez as malas e mudou para casa dos meus pais. E demorou, acho que 15 anos para voltar. 15 anos para voltar? E você, Marta, você não ficou assim, meu Deus, perdi meu filho, saiu de casa? Não, ele tinha toda razão de ir. Estava um inferno naquela casa. Achei que era um menino decidido. E você não ficou assim, caramba, meu filhinho não tá aqui, né? Aquela coisa toda? Não, achei que do jeito que estava, as circunstâncias, eu tenho uma relação assim de bastante amor com os filhos.
não tenho um receio disso, mas eu achei que era melhor ficar Sei lá, às vezes está muito focado no trabalho, você nunca teve... Porque às vezes a gente mãe, a gente trabalha, você que sempre foi uma mulher muito determinada, assim, de trabalhar, de seguir sua vida, de ser submissa, de ser aquela dona de casa. Não, às vezes você não sentia, eu falo, caramba, eu estou fazendo tanta campanha, tanta coisa, e os meus filhos, e minha casa, e meu marido? Ah, minha casa do jeito que tá. Aquela culpa mesmo, que toda mulher sente, assim, às vezes no fundinho, assim. Sentia um pouco. Sentia? E como que você fazia para diminuir essa culpa? Nada. Nada? Era uma escolha. O que eu posso fazer? Às vezes eu percebo que eu podia ter sido mais presente, eu podia ter estado mais atenta, várias coisas você percebe, mas é a vida, Daniela, eu não fico... Aliás, tem uma coisa mimimi. que eu... Você não é muito de mimimi, pelo jeito, né? A palavra é boa. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, além de outras. Ela dizia assim, minha filha, energia boa não se gasta em coisa que não tem jeito. Então, se eu tinha escolhido fazer aquilo, se eu tinha 300 coisas que eu adorava fazer, se eles estavam na escola, tinham boa nota, eu não podia ser a mãe, que às vezes eu via que algumas mães eram, buscava na escola, fazia coisas, ia no jogo de futebol e tal. Você não podia, porque não é que eu não podia, eu não queria. Eu preferia fazer outra coisa. Trabalhar, fazer as coisas que eu fazia. Então, ficar gastando minha energia em culpa... Não dá, né? Não. Mas às vezes você sente que pena, tal. Aliás, eu tô falei da biografia. Eu agora estou sofrendo. Eu estou revendo todas as campanhas, todos os episódios. Ai, às vezes eu fico deprimida. Tá dando uma coisa assim ruim. Sabe? Sério? Campanhas assim, que eu entrei que eu não tinha que entrar. Sabe, porque eu fui candidata e fui burra de entrar. Mas se você não tivesse entrado, você não sabia se era ruim também? Como é que vai saber? A vida a gente não... Se eu tivesse tido uma formação política melhor... Você não tinha entrado. Achou que entrou muito enrobada, é isso? Para falar bem o português correto? Eu achei que muitas vezes... Qual o maior roubado, assim, que você entrou, que você acha que você não deveria, que você vai colocar no livro? Vai, conta pra gente. Deve ter sido uma das campanhas à prefeita, que eu não tinha que ter entrado, porque eu não sabia disso com clareza. Foram os deputados de São Paulo pedir para eu voltar a ser prefeita. Eu era ministra, acho que nem lembro do quê. Do não sei se era do turismo ou da cultura, mas foi uma dessas coisas. Eu acho que era do turismo, porque era o Lula. E aí eles foram lá e falaram, não, você tem que vir, você tem que vir. Eu já tinha ajudado esses deputados a se elegerem, porque eu tinha perdido a eleição para prefeita, a reeleição, e eu podia ter me candidatado a deputada, mas eu não me candidatei para eles se candidatarem e terem força, e ajudei muito na campanha deles. Mas aí eles queriam que eu me candidatasse na eleição seguinte. Mas eu fiquei na dúvida, aí eu fui conversar com o Lula, e o Lula falou assim, não, você não tem que ir de jeito nenhum, fica aqui, que é muito melhor você ficar aqui e tal, porque você está fazendo um bom trabalho, e a mania agora, meus ministros quererem sair. Nessa época, o Luiz Marinho foi ser prefeito, também candidato à eleição pela Prefeitura de São Bernardo. Mas eu achei que eu aprendi uma coisa. Se o chefe do teu partido, no caso era o Lula, apesar de não ser o presidente do partido, era o presidente de tudo, fala para você não ir, pensa 2 vezes antes de ir, porque não vai dar certo. Você acha que ele já enxergava mais que não ia dar certo? Não, assim, ele tinha outros planos. Não é bondade nunca. Não é Isso bondade? é outra coisa que se aprende. Não é bondade nenhuma? Nossa, Marta, eu tô com medo, não quero entrar na política, não. É assim. É assim. Então, este assim que eu tô te falando, eu tô revendo o filme, entende? Ô, Marta, o Supra sempre seguiu a música, né? Essa coisa. Sempre desde 10 anos, parece que a sua casa tinha na sala já bateria, tudo. Você sempre incentivou ele nessa carreira artística, de ser músico? Não? Não. Você não gostava? Não é que eu não gostava. Você queria que ele fosse o quê? Médico, doutor, advogado? Não, também não. Quais eu achava que era muito precoce para querer alguma coisa, que tinha que estudar. Então, na hora que ele falava que queria ser músico, eu falava, tudo bem, pode ser, mas vai fazer faculdade. Aí ele fez vestibular para economia, entrou na PUC e eu insistindo, né? Mas daí ele começou a fazer um bruto sucesso com aquele Tóquio, que explodiu. Era um conjunto que eles tinham. E um dia ele chegou na hora do almoço e falou, mãe,
Hoje estava na aula de macroeconomia e estava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Com tanta coisa para pensar, tanto contrato, tanta viagem, tanto... O que eu estou fazendo? Sabe quando você sente assim que veio de dentro e que estava maduro para escolher o que queria? Eu falei, tá bom, então tudo bem, vai lá e... Ainda fui cautelosa, vai lá e fecha a matrícula. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou? Não. Mas nem tchum. Não, nem tchum, porque não era a vida dele. Não era a cadeira. E o João foi diferente. O João, como era bem mais moço que o Supla, ele ia atrás como criança. E ele é muito talentoso. E ele um dia fez o colegial, chegou, eu falei, o que você vai fazer? Estava aquela história, o que vai estudar? Ele falou, não, eu já sei, olha aqui. E me deu uns panfletos lá, assim, vou fazer o Guitar Institute em Los Angeles. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não, é um curso de 2 anos só de guitarra. E eu quero aprender a tocar violão muito bem. Aí foi? Aí foi. Aliás, eu nunca fui muito de impedir o que eles queriam fazer. Talvez eu devesse ter falado outras coisas. Quem que era mais durão, você ou... Eu sempre fui a dura. Eu Suplicy. A dura. Tudo bem, pintava o cabelo, mas mais uma vez ele se queixou do cabelo. Ele que jogou pra você pra falar do cabelo do Se queixou, mas não é Supla. que se queixar. Quer dizer, era um dia que a gente estava almoçando, aí entrou O Supla. o Supla com aquele cabelo louro. Aí eu lembro a cena, ele com o garfo falando assim, mas isso sai? Isso sai. Nunca mais saiu. Então, mas o máximo que ele fala é isso sai. Né? Mas ele é um bom pai. É. E o Supla é o único que não te deu neto ainda, né? Não. Vai dar ou não vai dar? O que você acha? Eu acho que não. Acho que não tem ali... Ele não tem vontade de ser pai? Não tem vocação para pai, o Supla? Não. É muito moleque? Não, é muito centrado. Ele é centrado nas coisas dele. Eu não vejo muito como pode entrar uma criança ali. Provavelmente ele seria ótimo pai, mas eu entendo perfeitamente que ele tem essa intuição. Jura? Que não é uma boa ideia. E você não sente uma falta de um netinho da parte dele? Ah, seria interessante. Você tem 6 Bonito netos seria. agora, né? Bonito. 6 netos, né, Marta? 6. E como você é a Marta avó? Porque você sempre está impecável. Você é muito vaidosa, né? Eu sou. Mas eu acho que Marta avó também não é um brilho. Por exemplo, eu estou escrevendo essa biografia nas horas que dá, estou me cuidando, quero iniciar uma coisa de palestrante. Ah, é uma coisa palestrante. nova, né? Que eu fiz muita palestra quando eu era da TV Mulher, né? E depois como política também. Mas qual que é o fazia. tema? Você vai falar sobre o quê? Eu, por exemplo, tinha muita vontade, um tema que eu gosto muito é feminismo, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, foi muito mal visto, né? Mas eu cheguei aqui dos Estados Unidos com isso muito forte. Aí, Imagina aquele tempo, você chegar com todas essas questões, né? mas aí tinha a Rose Murada, no Rio de Janeiro, que é uma grande teórica do feminismo brasileiro. E ela convidou a Beth Friedan dos Estados Unidos, que é uma tipo da Simone de Beauvoir americana. E ela veio, só que por azar, num país machista, a Beth Friedan é feia. E tinha na época, era a época ainda da ditadura, um jornal, que era o jornal de toda a esquerda, que chamava O Pasquim. Sei, Esse jornal olhou e falou assim, sapatão! Pronto. E aí, aquilo no Brasil caiu como se fosse assim, toda mulher feminista era sapatão, mal amada. Foi uma coisa, né? Ficou uma coisa horrível. E passou um tempo disso, a gente trabalhando, que não era nada disso, era direito igual, salário igual. Bom, foi difícil. Aí chegou um momento que começaram arrefeceu. A crítica parou um pouco. Você já tem tudo, já está tudo na Constituição. Vocês já têm direito a salário igual, vocês já têm direito a divórcio, vocês já têm direito a isso, vocês já têm... Por que vocês estão brigando se vocês já têm tudo? Agora, você sabe também, quanto eu, que uma coisa está na Constituição e ter direito. Ou até né? O Me Too diz muito. No dia a dia, né? By the day, né? E o Me Too, você viu dos Estados Unidos, que é um país assim, mais desenvolvido, tem mais feminista, etc, etc. Não é igual, né? Então, só que eu estou encantada, é que a nova geração percebeu. Outro dia faz tempo, minha neta tem 15 anos, quando ela tinha uns 12, 13, a mãe dela falou para mim, você não sabe o que ela está fazendo, Márcia? Eu falei, o quê? Assim, um grupo na escola, com meninas da série mais baixa. Eu falei, mas grupo do quê? Eu falei assim,
um grupo de empoderamento. Falei, o quê? Empoderamento? Com 12 anos de idade. Nossa! Você tem 2 meninas, né? Sim, Se sim. prepara. Não, já vou... Empoderadas. Já tá, elas já pensam assim. Exatamente. Ô, Marta, como que é seu dia a dia? Você é uma pessoa assim, você falou que é vaidosa. Você faz ginástica, você se cuida? Bastante. Bastante? O que você faz? Assim, o que você come? Porque você sempre tá impecável, né? Você vai ao cabeleireiro todos os dias? Imagine. Você que faz o seu cabelo? Nunca. Não? Eu penso que eu vou acertar alguma coisa, eu sempre erro, né? Não, você faz as perguntas que seriam plausíveis, mas que a resposta não é. Eu não vou ao cabeleireiro, mas todo dia. Mas eu, por exemplo, quando eu tenho uma coisa, como uma entrevista com uma pessoa toda linda como você, aí eu arrumo o cabelo. Aí você arruma tudo. Quando eu tenho vou num jantar, eu arrumo o cabelo. Então, agora, todo dia eu mesma faço alguma coisa. Agora, eu não faço escova em casa, eu não gosto de fazer. Vamos fazer um ping-pong? Eu vou falar algumas palavras e aí você pensa, fala o que vem na sua cabeça. Um arrependimento. Tô pensando, né? No livro você já colocou? Já? Que é melhor não falar. Fala, vai. Não é bom. Porque machuca, quando machuca outra pessoa não é bom. Eu gostaria de ter tido uma formação política mais sólida. Eu fui fundadora de um grêmio estudantil, mas eu gostaria de ter participado mais na universidade. Eu tive a universidade muito quebrada, porque no começo eu fiquei grávida, depois fui morar nos Estados Unidos. Então eu não tive essa experiência, que eu acho que na política depois faz muita diferença. Eu percebo isso. Se você tivesse participado mais disso, você não seria talvez um pouco menos ingênuo de situações? Acho que você traduziu certo. Tá, entendi. O medo. Eu tenho medo em relação à saúde da família. Entendi. Um sonho. Que esse novo momento na vida, que eu diria que é este último ciclo, né? Que eu consiga aproveitar tão bem como eu aproveitei a vida até agora. Nunca sonhou em ser presidente do Brasil? Já passou na minha cabeça, quando eu ainda não tinha noção das coisas. Ai, Marta, você é a pessoa mais direta que eu acho que eu já conheci. A pessoa fala tudo o que pensa. Nossa, muito bom, muito bom. Uma alegria. Chegar na minha idade, ter um legado. Quer dizer, se eu morrer hoje, eu estou muito satisfeita. Quando você é senadora ou deputada, você tem a tal das emendas, que todo mundo fica brigando por emendas e tal. Sim. Senador tem também emendas. Eu fui senadora há 8 anos, então eu tinha emendas, pelo menos 2 anos eu não tive emenda, porque aí eu era ministra. Ministra. Eu tive 6 anos de emenda. E parte das minhas emendas eu dediquei ao Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, que combate ao câncer. E o ano passado, eles me fizeram uma homenagem, eles fizeram uma ala do hospital, chama Centro de Atendimento à Mulher, Marta Suplicy. E isso me comoveu muito. E agora, eles fizeram 1 ano desse centro. Uma coisa boa, olha só. Mas no livro eu não vou pôr essas coisas tão boas, porque as coisas que eu fiz todas, a não ser uma coisa tipo céu, bilhetinho, eu não vou pôr. Mas porque quando eu fui ver o que era, é muita coisa que eu mesma não lembrava. Então ficaria um livro muito chato. E eu não gosto de coisa chata. Então eu já tenho pronto, mas eu quero Quando ainda você está pensando contribuir. em lançar esse livro? Ainda falta um pouquinho, se der até o fim do ano, senão ano que vem. O ano que vem? Mas eu quero ainda esse ano, se eu conseguir. Mas é que eu não tenho muita disciplina, porque agora não tem horário, Daniela. Você acorda tarde? Que hora você acorda? Não, eu acordo cedo. Acorda cedo? Acordo. Mas aí tem que focar, né? Eu vou lançar um livro agora também, demorei 2 anos para escrever, um livro de maternidade. Sobre o quê? Sobre maternidade, sobre o parto, que eu tive parto normal, sobre as 2 experiências que eu tive com as meninas. Mas é importante você poder dividir alguma coisa que foi boa para você, que possa auxiliar outros, muito. né? Exatamente, o parto normal, que todo mundo acha que é um absurdo, que dói, que é aquela coisa tudo, né? Assim, às vezes tem muito mais incentivo do parto cesariano, então eu sou super defensora do parto normal. Isso é ótimo, a amamentação, tudo isso que é tão importante. Sim. Você sabe que tem pessoas queridas que fizeram questão de mandar mensagens para você, tá?
Prepare-se. A Marta sempre foi uma grande inspiração na minha vida. Uma mulher forte, uma mulher generosa, uma mulher à frente do seu tempo. Eu tenho o maior orgulho de ter o sangue da Marta correndo nas veias dos meus 2 filhos, Maria Luísa e Felipe, que são netos dela. Marta, te amo. A Marta é uma pessoa diferenciada e especial. Tem um ótimo coração e um espírito quase de menina. Quando eu ando pelas ruas com ela, as pessoas costumam reconhecê-la muito pelo que fez a prefeitura, o bilhete único, os céus e tantas outras coisas, sobretudo para aqueles que mais precisam, para os mais pobres. Peço a Deus que dê saúde para a Marta, porque ela tem muito mais ainda o que dar e doar para as pessoas no Brasil. Olá, minha mãe querida, um grande beijo para você. Muito obrigado por estar sempre presente em todos os momentos felizes e especialmente nos mais difíceis da minha vida. Te amo, um beijão. Bom, uma memória que eu tenho assim da infância com minha mãe é dela resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, assim, de resolvendo todas as questões da casa, ajudava na lição dos filhos e trabalhava muito e assim uma pessoa que conseguia organizar o dia dela assim para dar conta de muitas coisas. Isso é uma coisa que eu me lembro muito bem. Te amo, mãe. Beijo. E aí, mãe, tudo bem? Bom, o negócio é o seguinte, melhor mãe do mundo, né? O que eu posso dizer? Melhor prefeita de São Paulo também? Olha, eu moro no centro e muita gente fala, sente muito a sua falta. Se você vai continuar na política, aí você tem que perguntar pra ela, te amo, mãe. Beijo. Bom, você escolheu a dedo, né? Só falaram bem. Ai, Mas eu achei bonitinho. bonitinho também o que você viu que eu falei tanto, que eu não estava tão presente e tal, mas eles entenderam. Sim, não, mas você fazia lição de casa com eles, todos bonitinhos, ó. Mas Não era corrido, mas fazia, vai. Fazia. Um pouquinho, entendeu? Mas não era todo dia, como a maior parte das mães, mas fazia. Marta, adorei falar com você. Foi um Também. prazer estar aqui com você, saber um pouquinho mais da sua história. Foi um prazer, né? Não, e você, assim, eu gostei assim, porque você não tem mimimi, você é papo curto e reto, fala o que pensa. O que na política não é tão bom, viu? Não é? Tem que ser mais político, tem que ser mais diplomata, vai. Eu acho. Não é assim? É um aprendizado. Tem vontade de voltar para... Ele falou o filho que é o melhor prefeito. Tem vontade de voltar Não. para a prefeitura de novo? Não, eu já falei para você, agora eu estou no outro ciclo. Obrigada, Bom, Marta. foi um prazer, Muito obrigada por ter recebido Que eu aqui na agradeço. sua casa, viu, querida? Obrigada, Prazer. viu? Palmas para Marta Suplicy. E aí, gostou? Tipo, nossa, uau! Então se inscreve no nosso canal e dê um like também.